Estamos de volta então com o programa Saúde e Bem-Estar aqui no canal Viver Brasil. Se vocês acompanham a gente, podem acompanhar a gente na internet, pelo link no YouTube ou na Claronet, né, nos canais 9 e 527 HD. Então, se você não assistiu os outros episódios, procurem porque a gente está lá. E hoje a gente está abordando a cardiologia, a gente está conversando muito sobre cardiologia e nesse bloco nós vamos falar sobre hemodinâmica. E muita gente fala de hemodinâmica para cá, hemodinâmica para lá e às vezes, o que é hemodinâmica? E aí a gente trouxe dois especialistas aqui, o Lucas Lodge e a Marina Fantini, para explicar para a gente da maneira mais simples, prática, direta, para você entender de uma vez por todas o que é hemodinâmica. Vocês vão ver que tudo que a gente já falou nos outros blocos, aquilo ali acontece na hemodinâmica. Então, Lucas, explica para a gente o que é isso. Qual que é o seu lugar, né? É o meu lugar. É um palavrão, né? A gente fica sem saber o que é, o que significa isso, né? Confunde um pouquinho com outras áreas aí. Mas nada mais é do que os procedimentos que são feitos endovasculares, ou seja, através dos catéteres, que sem grandes cortes, a gente vai atravessa e consegue tratar ali. Então, os cateterismos todos estão dentro da hemodinâmica. A hemodinâmica é um local do hospital, né? Ele é todo protegido porque ele usa raio-x. Então, a gente, através desses catéteres, faz ou o diagnóstico de várias patologias ou o tratamento de várias patologias. Isso está dentro da cardiologia, com a cardiologia intervencionista, mas também tem a neurologia, né? A radiologia intervencionista, a radiologia intervencionista, a neuroradiologia intervencionista, tem a parte da abdominal também, a parte periférica, aneurismas de aorta, doenças vasculares periféricas, tem a parte de embolização de tumores. Então, a gente tem a parte pulmonar também, quando o paciente tem uma hipertensão pulmonar, ou mesmo que nós já conversamos aqui, a embolia pulmonar. Então, tem N patologias e N especialidades que a gente consegue tratar dentro da hemodinâmica. E o Mater Dei, ele tem 4 hospitais aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, todas elas com hemodinâmica, sendo que na unidade da Contorno a gente tem a sala híbrida. E aí, o que é sala híbrida, Marina? Eu vou contar para vocês o que é sala híbrida. Mas eu queria dizer que de toda a cardiologia, quem de fato vai prosperar muito nos próximos anos é aqui, ó, Lucas, porque hoje a gente tem um tanto de doença que é tratada por catéter dentro da hemodinâmica, coisas que a gente nem imaginava que ia acontecer. E hoje a gente tem usado cada vez mais, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E dentro da cardiologia pediátrica isso também tem acontecido. Então, em um momento para trás, não muito longe, a gente tratava tudo com cirurgia. E hoje a gente tem um tratamento dentro da hemodinâmica por via menos intervencionista, né? Que não cirúrgica, para várias patologias dentro da cardiologia pediátrica. Então, é um setor em franco crescimento, assim. E eu tenho muita sorte de trabalhar dentro do Mater Dei, que é um lugar que tem uma hemodinâmica super moderna, com uma turma super especializada. E dentro do Mater Dei a gente tem uma sala que se chama sala híbrida, né? Que é o canto lá que o Lucas trabalha e que adora. A sala híbrida é uma sala que tem um perfil cirúrgico dentro de um perfil de hemodinâmica. Então, hoje várias cardiopatias congênitas, principalmente as cardiopatias complexas, se beneficiam de um tratamento híbrido. O que é isso? Uma cirurgia junto com o procedimento dentro da hemodinâmica percutâneo. Isso potencializa e traz segurança para o paciente. Então, esse é o sonho de todo cardiopediatra, contar com uma sala híbrida para oferecer isso para os seus pacientes e, por sorte, a gente consegue oferecer isso dentro do Mater Dei. Grosseiramente, só para vocês entenderem, é o seguinte, tem 2 jeitos de você resolver um problema, às vezes, dentro do paciente. Um, você abre, faz uma cirurgia, corta o paciente e vai lá e procura, por exemplo, um tumor, ou tira alguma lesão, ou põe outra coronária, faz uma ponte safena, mamária, série de fatores. E a outra, em vez de você abrir, você entra por dentro ou da veia ou por dentro da artéria e vai lá na lesão usando o raio-x. Grosseiramente é isso, né? E aí com o raio-x você consegue ir por dentro das lesões. E aí eu estava comentando com o Lucas aqui
que é mais ou menos a analogia que a gente faz. Se você quer entrar dentro da floresta amazônica, explorar a floresta amazônica, você tem duas opções. Uma você vai por dentro da mata, toda fechada, complexa, e a outra você vai por dentro do rio, que basicamente a hemodinâmica é essa ida por dentro do rio, essa exploração por dentro do rio. E aí nós vamos comentar aqui algumas coisas que a hemodinâmica faz que eram inimagináveis até pouquíssimo tempo atrás. A hemodinâmica, eu não tenho lá tanto tempo de formado, se bem que 24 já deu um tempinho bom. A hemodinâmica, ela há 30 anos atrás, ela estava começando a crescer, ou seja, eu ainda estava na faculdade de medicina, aí ele estava começando o uso da hemodinâmica muito mais frequente do que acontece hoje. E aí eu queria saber do Lucas algumas coisas que a hemodinâmica consegue resolver. As coisas mais, a gente já comentou então nos outros blocos do infarto, a gente comentou da embolia pulmonar. Queria escutar de vocês assim, o que é o seu dia a dia lá? Porque ele comentou que além de tratar, ele também faz diagnóstico. Então eu queria saber de você o que você pode oferecer aí para a turma. A hemodinâmica, como a Marina e o próprio Breno já falaram, ela está em franca expansão, né? É inimaginável o que a gente trata hoje em dia comparado na época que a gente formou, né? Antigamente a gente basicamente tratava uma doença, que era o infarto ou a angina, que era a doença aterosclerótica, ou seja, entupimento de vaso. E mesmo assim, os stents eram stents mais de primeira geração, stents que não tinham o remédio que a gente tem hoje, né, que hoje a gente chama de stent farmacológico, que ele tem um remédio que impede que ele obstrua novamente. Então, mesmo nessa área, muita coisa se evoluiu. Era só balão, né, Lucas? Era só balão. Você tinha obstrução, literalmente você insuflava um balão dentro do vaso e abria aquele vaso ali com um balão. Depois desinsuflava o balão e tirava. E hoje com os stents, que nada mais são do que molinhas mesmo, que você coloca ali dentro e ela expande, melhorou demais, né? Elas foram crescendo, né? É um tratamento que foi crescendo mais e hoje em dia é o tratamento padrão para obstruções, né? Quando você precisa de revascularizar, que nem tudo precisa, né? Há muitos casos a gente trata com medicamento, mas quando a gente precisa de fazer, é o tratamento padrão. Em alguns casos a gente ainda usa a cirurgia de revascularização, que a gente chama de ponte safena, mas hoje em dia, pela hemodinâmica, a gente consegue tratar a maior parte desses pacientes, né? Então esse é de onde tudo surgiu. E a partir daí a gente tem várias outras, tanto diagnósticos, né, obstruções que a gente antes tinha dúvidas se precisa ou não precisa tratar. Então a gente tem coisas além do... Antigamente o cateterismo era o final, né? Então o padrão ouro ali para detecção de obstruções ainda é. Só que tem obstruções que não são tão graves que a gente fica em dúvida. Precisa de ir além, ou podemos parar por aqui, ele precisa de um tratamento diferente. Então a gente tem métodos da gente avaliar se aquela obstrução que a gente não está considerando muito grave, se ela causa isquemia. Então a gente tem outras técnicas além do cateterismo. E hoje em dia, inclusive, que a gente fez semana passada os primeiros casos aqui de Minas Gerais, de um exame que detecta, não, peraí, esse paciente tem angina, tem alteração ali, tem isquemia nos exames, mas o cateterismo é normal. Como que pode? Então a gente já sabe que 50% dos casos de doença coronária tem cateterismo normal. Como que isso pode? Então a gente hoje em dia consegue, com esse equipamento, diagnosticar outras causas de isquemia, para a gente conseguir tratar melhor os nossos pacientes. Isso para o paciente, ele saber o que ele tem, porque ele tem dor no peito, mas o cateterismo dele é normal e ele continua tendo dor no peito e vai ficando cada vez mais angustiado também. Para tentar entender o que é isso, a gente tem hoje em dia métodos que vão tranquilizar o paciente. Não, eu tenho isso, eu vou tratar isso. Como que eu vou tratar isso? E aí também tem como a gente descobrir o melhor tratamento para cada paciente que tem dor no peito, mas ele tem um cateterismo normal. Então, mesmo nessa área que a gente já tinha evoluído muito, a gente ainda continua evoluindo. Agora, tem outras coisas que a gente faz no coração, que a gente chama de cardiopatias estruturais, que tem a ver com a estrutura do coração.
tanto a parte das válvulas, né, como a que muita gente já conhece, que é a TAV, que é trocar a válvula aórtica, né, quem tem um problema na válvula aórtica, que é uma das válvulas do coração, a gente fazer isso pelo cateterismo e não ter que abrir o peito para fazer isso. Essa vai no próximo bloco. No Esse é o próximo bloco nós Esse vamos é spoiler, né? É spoiler. A gente consegue fechar aí e vindo um pouquinho para quando a Marina não conseguiu, esse paciente não passou pela Marina quando ele era criança. Mas a gente tem, então, alguns pacientes que chegam na idade adulta porque não são cardiopatias tão complexas e ele não foi, infelizmente, diagnosticado lá na infância, mas ele cresceu e com esse problema, né, dessa cardiopatia congênita, às vezes um furinho ali no coração entre os dois átrios, que é a mais comum de todas, que é a comunicação interatrial, que a gente chama de CIA. Então a gente consegue fechar isso por hemodinâmica. É um procedimento simples e que, infelizmente, é inimaginável a gente pensar que isso precisava de abrir o peito para fazer uma cirurgia que hoje em dia a gente faz em 15, 20 minutos, né? E, dentre outras várias, né? Quem tem fibrilação atrial, a gente consegue também diminuir e tem um risco alto de sangramento, porque quem tem fibrilação atrial, a gente tem que tomar cuidado para não formar coágulos ali dentro do coração e esses coágulos saírem causando AVC e outras doenças, né? Então, precisa de usar anticoagulante. E às vezes o anticoagulante, o que faz? Sangra, né? Quem tem mais fibrilação? Um paciente mais idoso. Quem tem maior risco de sangramento? O paciente idoso, né? Então, é o famoso cobertor curto. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Porque o tratamento de um, você tem que raliar o sangue. E o outro, você tem risco de sangrar, então você fica naquele trem. Isso acontece muito. Exatamente. Então, a gente consegue colocar um dispositivo dentro do coração que diminui o risco de de formar esses coágulos. Perfeito. Enfim, temos vários leque grande aí. Tem uma alternativa para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, hoje, assim, para poucas coisas não existe uma alternativa de hemodinâmica, não é? Exato. Olha os vistos, gente, porque, igual eu falei, eu tenho 24 anos de formado, tanto que a gente já viu evolução nos últimos anos, essa troca de válvula sem abrir o peito, que a gente vai comentar no próximo episódio. Se você não viu, você pode tratar de ver, caçar aí no YouTube, procurar na Claronet aí que vocês vão encontrar, que a gente vai falar dessas abordagens de válvulas por hemodinâmica. Mas tem uma série de coisas, inclusive diagnósticos, né, Lucas? E não é só no coração. Isso a gente pode fazer, tem hemodinâmica também, a neurointervencionista, que hoje, gente, a gente chega com um paciente com um AVC, ou seja, com derrame isquêmico, ou seja, o coágulo soltou, pode ser do coração, e geralmente é dali, ou se não faz a placa de gordura igual na coronária, só que no cérebro, obstrui, o paciente tem um coágulo ali, tem um infarto cerebral, que é o derrame, o AVC isquêmico, o AVE, acidente vascular encefálico isquêmico, que é a falta de sangue. Eles vão por hemodinâmica lá e pescam esse coágulo e o cérebro volta a se irrigar. Então, do mesmo jeito que a gente falou do músculo do coração, que tempo é músculo, tempo também é cérebro. Então, se você tem qualquer quadro sugestivo de AVC, né, que seja, né, fraqueza nos braços, dificuldade de falar, confusão, estranho, se está suspeitando, corre para o hospital, porque provavelmente vai para a hemodinâmica também. E dentro da hemodinâmica, do mesmo jeito que desobstrui a coronária, que é a artéria ali do coração, você consegue desobstruir, às vezes, a artéria do cérebro. E aí você mantém aquele paciente absolutamente assintomático em muitos casos, né? E às vezes diminui muito sequela do paciente, que é um paciente que às vezes vai para a cama e nunca mais vai ter uma vida normal, vamos dizer assim. Se a gente agilizar e tiver uma hemodinâmica disponível, né, com a turma capacitada para fazer o exame, isso pode ser salvador para o paciente, né? E Marina, na pediatria, você falou de algumas aí, tem mais alguma que chama atenção? Tem muita, assim, pensando na hemodinâmica dentro do espectro aí da cardiologia pediátrica, muitas intervenções, mas acho que o adulto caminhou mais, a gente está um pouco para trás, assim, mas com uma boa perspectiva. E a hemodinâmica é muito importante para a gente no diagnóstico, sabe? Ainda é muito importante no diagnóstico. Verdade que existem outros exames, angiotomografia, que têm assumido um pouco o papel de algumas informações que a hemodinâmica era a única que oferecia, agora
com a tomografia a gente consegue, mas existem valores muito importantes para o manejo de uma criança cardiopata, pressões dentro do pulmão, dentro das cavidades do coração que nos guiam em relação ao tratamento definitivo daquela criança. Então, entrar com a criança para um cateterismo, para fazer a gente chama isso de manometria, né? Uma medida de pressão em todos os lugares ali do coração e do pulmão, fazer provas de reatividade pulmonar nos pacientes que têm hipertensão pulmonar, é uma super utilização assim, desse recurso, né, da hemodinâmica. Além dos tratamentos que a gente consegue fazer, não como eu gostaria, né, que é tratar todo estrutural, mas dilatar estruturas que precisam de ser dilatadas e manter estruturas abertas, um canal arterial numa cardiopatia dependente do canal. A gente consegue fazer isso com muita segurança, né, Lucas, na hemodinâmica. E uma coisa que chama atenção, gente, é o tempo de recuperação mesmo do paciente, é o tempo de permanência do paciente dentro do hospital. A gente sabe hoje que quanto menos tempo o paciente fica dentro do hospital, melhor, porque os riscos eles vão aumentando com o paciente internado. Aí eu queria ver com você, Lucas, alguns exemplos de algumas, por exemplo, cirurgia tal, você ficava tanto tempo no hospital. Na hemodinâmica, quanto tempo o paciente fica no hospital depois que você faz um procedimento? Você tem algum exemplo? Essa mesmo da coronária, né, a diferença entre esse tempo na ponte safena, né, na cirurgia de revascularização miocárdica, e na angioplastia, hoje em dia a gente tem angioplastia que a gente chama de angioplastia ambulatorial, ou seja, você pode ter alta no mesmo dia para casa, dependendo da angioplastia que foi feita. Se não for muito complexa, no mesmo dia ele pode ir embora para casa. Na cirurgia de revascularização, você precisa de alguns dias de CTI, ou pelo menos um dia de CTI na mais simples, né, um dia de CTI e mais alguns dias até você recuperar ali. Então, a morbidade que a gente chama, né, que é essa, o que não é relativa à mortalidade, né? Não é morte, que às vezes é igual a uma outra num grande centro, né? Numa cirurgia bem feita, ela tem a mesma mortalidade, o mesmo risco de morte na angioplastia, na hemodinâmica ou na cirurgia. Mas essa outra parte que é da recuperação, de dor pós-operatória, da mobilidade pós-operatória, isso, a hemodinâmica é sensacional, né? Você sai ali, não tem nem corte, né? Então, o paciente, hoje em dia, que a gente faz pelo braço, pelo punho, você tem uma casquinha aqui, o paciente nem acredita que tratou tanto, que desentupiu tantas artérias ali e não tem nem cicatriz, né? E já acorda com tudo tratado e já poderia ir embora. A gente acaba segurando um pouquinho mais por precaução, né, de um dia para o outro pelo menos, mas existem vários relatos que você pode dar alta em alguns casos no mesmo dia. Perfeito. E não tem dúvida que é a evolução, gente, da medicina, uma das mais claras e evidentes, ela passa pela hemodinâmica, pelo acesso às lesões do organismo, às doenças do organismo, passando pela veia ou pela artéria, chegando na lesão, chegando no lugar onde a gente quer chegar, e até tratamentos, igual o Lucas comentou sobre a radiologia intervencionista, né, onde você emboliza tumores, você faz uma série de tratamentos utilizando a hemodinâmica, que é o raio-x ali on time, vendo onde você está chegando com o catéter, você vai então por dentro das artérias e consegue tratar, diminuindo muito o tempo de internação do paciente, aumentando essa recuperação, né? E no final das contas a gente vem evoluindo cada vez mais para isso baratear e chegar no maior número possível de pessoas, né? Vocês têm algum outro comentário? Não, acho que é isso. Muito bom. Gente, então agradecendo.